O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que determina a volta da cobrança do seguro obrigatório de veículos terrestres, conhecido como DPVAT, que é o Imposto de Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. E quem está conosco para explicar sobre esse pagamento de imposto é a advogada Patrícia Alves. Patrícia, é um prazer receber você no Verbais e já nos conte o que é esse DPVAT e por que ele deve voltar. Tudo bem? Tudo bem, Eduarda. Prazer aos telespectadores, prazer estar aqui. Então, o DPVAT, ele surgiu ainda em 66, ele é um seguro obrigatório muito antigo e ele vem com o intuito de amparar pessoas que sofrem algum tipo de acidente de trânsito, independente da culpa. Os parâmetros da lei anterior, nós tínhamos o teto de R$ 13.500 para indenização em caso de óbito ou invalidez total permanente. O que aconteceu? No governo anterior, havia um fundo onde todo mundo que pagava o DPVAT ia depositando ali, pagando junto com o seu licenciamento do veículo e tudo mais. Esse fundo estava, digamos, com um valor alto agregado. Então, eles cortaram a cobrança. Então, a gente parou de pagar ali no imposto, quando a gente ia pagar, né, o nosso licenciamento junto com a cobrança ali. Depois dessa cessação, foi passado para a Caixa realizar a cobrança e o acionamento, e depois disso, agora, a lei, né, que era a emenda parlamentar que tinha essa vigência, ela acabou ainda em 14 de novembro do ano passado. Então, desde 14 de novembro do ano passado, não existe mais o que seria o DPVAT. O que a gente tem hoje é o projeto de lei que já passou pelo Congresso, já foi aprovado também pelo Senado, e ele está agora na fase da organização da efetiva dos pormenores, digamos, de valoração e tudo mais, que daí seria o SPVAT, que vai entrar em vigor para começar a ter o recebimento e o pagamento. O que deve mudar do DPVAT para o SPVAT? Basicamente, o DPVAT ele era um seguro obrigatório. E ele voltava mais para a questão, ele era regido por uma seguradora privada, uma consorciada do Estado. Hoje, a ideia do SPVAT é que ele tenha mais um fundo social. Então, ele entra dentro de um benefício com assistência mais social mesmo, para auxiliar as pessoas nesse sentido. Por isso que a previsão do valor de ser descontado dos tributos, ela é menor do que era o DPVAT anteriormente. Obviamente que a lei ainda está em construção, então ainda tem que chegar nesses pormenores exatamente, mas a ideia já é que a tributação, o valor que tu paga ali, vai ser um valor inferior anteriormente. E já deve começar a ser cobrado em 2025, junto ali com os outros impostos sobre carros, motos, veículos em geral. Acredita-se que sim. Tá, Eduarda, mas não tem a confirmação, porque como ainda está nessa tramitação, digamos assim, atualmente a resposta, a notícia mais atual que eu tenho agora, né, dessa questão, é de que a gente está aguardando a consorciada, basicamente queria cobrar até dia 31 de agosto o DPVAT, que para receber o DPVAT, né, cobrar das pessoas, comunicasse o aceite ou não para colocar na lei, que seria o Detran, que sempre foi o Detran. Porém, o Detran ele não é obrigado a aceitar esse encargo. Se ele não aceitar ou se tiver devido a muitas coisas que ele já presta, né, o serviço, quem vai fazer isso é a própria Caixa Econômica Federal ou o próprio município, estado, União, vai ter que achar uma maneira de fazer a cobrança desses valores para as pessoas, né, que têm os veículos. E aí volta a ser a mesma norma do DPVAT, de todo mundo que tem carro, moto, caminhão, qualquer veículo terrestre tem que pagar, não tem nenhuma isenção. Isso, a ideia é continuar sendo um seguro obrigatório, porque a ideia é que todo mundo contribua um pouquinho para formar um grande bolo e quando quem realmente precisar consiga ter acesso a esse direito, sabe? Até para tratamento médico, para questão de lesão. Então, porque querendo ou não, é uma dificuldade. Todo mundo que sofre um acidente entra numa situação de vulnerabilidade, né? E aí, se alguém se acidenta, se por exemplo eu me acidentei, como eu faço para acionar o DPVAT? Então, desde 14 de novembro do ano passado, até então, não existe como acionar o DPVAT.
Não existe essa informação. Até é importante passar para todas essas pessoas que estejam assistindo que as empresas que oferecem esse serviço, que pegam documentação, pegam procuração para realizar essas atividades, elas estão indo contra uma normativa aqui, porque não existe uma lei. Não tem como eu pedir a tua documentação para encaminhar o teu benefício sabendo que eu não tenho regulamentação para tanto, entende? Então, obviamente que eles podem... a gente nem sabe como vai ser regulado. Se eu faço um processo administrativo, se junto à Caixa, se não é, mas as pessoas às vezes acabam pedindo, né, essas documentações e a pessoa ainda acostumada com o que era o DPVAT acabam cedendo. Então é importante salientar para não cair em certos golpes, né, que as pessoas ainda podem vir a sofrer. Até para não acabar pagando alguma taxa de DPVAT sem realmente ser. Para lembrar para o pessoal que quando voltar a ser cobrado, vai ser avisado, vai ser noticiado e provavelmente vai vir junto com a documentação dos veículos, assim como era antes. Isso, a probabilidade seja muito grande que venha junto com a documentação do Detran lá, que tu entra no teu Renavan, placa do teu veículo e tu vai fazer o pagamento. Só é importante agora a gente ter essas cautelas, né, em relação a isso. Sempre importante o pessoal se manter atualizado em casa também. E essa lei ela deve ser aprovada ainda esse ano, porque já está tramitando há algum tempo no Senado. Exatamente. Como eu citei antes, agora a gente está na decisão dos pormenores, né? Porém, existem muitas outras situações envolvidas. E isso acaba postergando, demorando, né, um pouquinho mais a aprovação da lei. O ruim é que, enquanto isso, pessoas que sofrem acidente, que sofreram um acidente, por mais que ainda estejam internadas, estão sem o acesso a esse benefício. Tá? Então, é sempre importante colocar que existe mais do que apenas um benefício. Né? Tem as outras questões que a gente possa fazer encaminhamento, INSS, enfim.